Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marinês do canal Mari Fernandes Ateliê. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa bolsa de praia, toda com faixas, que você pode aproveitar as que você tem na sua casa. Essa bolsa tem um bolso tripartido. O acabamento do zíper também é uma dica que eu vou dar para vocês, que é uma coisa importante, principalmente se você for fazer para vender essa peça. E todos os materiais que você vai usar nessa peça estão aí na descrição do vídeo. Então, vem comigo, fica até o final. Começar então a peça. A ideia aqui, gente, é aproveitar os retalhos, tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Aproveitei muitas faixinhas que eu tinha e selecionei 8 padrões diferentes. Como é uma bolsa de praia, eu escolhi motivos de praia. Então, tem uma âncora aqui, tem um peixinho, né? E aí, no meio, eu coloquei bolinhas, poás, mas o gosto é de vocês aí, a escolha é de vocês, tá? Essas faixinhas têm 6,5 de largura aqui, tá? Lembrando que 6,5, considerando que eu vou usar 0,75 de cada lado, na hora que for costurar, elas ficarão com 5 centímetros. A peça é feita, a parte principal da peça, né, o corpo da peça é feito já direto na manta. Aí nós fazemos uma diagonal na peça, na largura, tá? Com lápis. E depois uma outra diagonal dividindo ao meio essa metade. Então, fica metade da metade. Por que que eu fiz isso? Porque na hora de costurar as faixinhas, eu quero uma coisa bem centralizada e reta. Então, eu também divido a faixinha no meio e centralizo meio com meio aqui, ó. Na primeira parte, essa aqui vai ser a primeira faixinha. E vou fazer uma costura em toda essa primeira faixa, só na primeira faixa, para ela ficar sentada, tá? Só uma observação, eu escolhi uma manta R1 e eu peguei o lado mais fofinho da manta pro lado de cima, porque ela fica com um efeito mais bonito depois de quiltada, tá? Então, voltando aqui, eu vou pegar a primeira faixinha, vou costurar toda ela, né? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E depois eu vou vir com as outras faixas e vou costurar direito com direito e vou tombando até fechar toda essa lateral, toda essa metade da nossa manta aqui, tá? Então, vamos para a máquina e depois eu vou mostrar para vocês a segunda etapa. Pronto, nós finalizamos essa parte, tá? Da colocação das faixas nesse sentido, como eu disse para vocês, a primeira metade. Agora nós vamos recortar esse excesso e aí eu vou voltar para a dica de ouro aqui do dia para vocês, tá bem? Eu já refilei as laterais, né? Eu tirei o excesso. Eu vou parar um pouco de emendar a faixa e vou refilar e vou fazer o quilt desse lado que está pronto, tá? Por que que eu vou fazer antes de terminar de colocar as faixas? Porque na hora de dar o acabamento aqui no final, vai ficar perfeito. Então, vou trocando de linha, tá? Então, vou botar a linha vermelha, vou fazer tudo onde tem vermelho. E é um pezinho de máquina, tá? Eu passo na vala, ó. A vermelha aqui, faço as linhas, o pé de máquina, tá? E o vermelho aqui. Depois eu venho com azul. A linha de baixo não precisa ser trocada. Pode ser linha branca mesmo. E a linha que eu utilizei em cima é linha de costura normal, não é linha de bordado, tá? Então, vamos lá. Trocando as cores das linhas e fazendo aqui os quilts de um pé de máquina, tá bom? Uma coisa que eu não falei. A largura do ponto, agora eu posso aumentar um pouquinho. Eu vou colocar no 4, tá? Pra fazer um efeito de pesponto mesmo, pra ficar mais bonito. Bom, pessoal, agora que nós já terminamos essa parte, então, né, nós vamos centralizar aqui bonitinho a faixa, que vai no outro sentido, né, no sentido oposto. Aqui eu recomendo que vocês alfinetem para ficar bem reta, tá? Para cobrir todas essas partes de cima, todas as finais das faixas que estão na diagonal. Então, nós vamos agora alfinetar. E vamos passar uma costura, aqui é uma costura longa, tá? Dando retrocesso no começo e no final. Essa aqui é uma costura mais longa, né? Que é uma faixa. Por isso que eu não dou a medida da faixa no início,
A medida que eu falo no comprimento, não é? Porque de largura todas têm 6,5 para ficar com 5 depois de costurada. Então, pronto. Primeira faixa costurada. E ela é a nossa guia para as outras todas, né? Então, vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos tombar. Tombar. Dar uma alisada aqui. Olha que linda que já vai ficando a nossa bolsa. Eu já separei aqui as tiras que vem a seguir, no tamanho certo, olha, tá vendo? Essa aqui deve ter bem uns 50, mais de 50 centímetros, né? Porque agora a extensão é maior. Aqui vale a pena dar uma alfinetada, né? Porque são faixas grandes, para não ter problema de sair do lugar. E é sempre o pezinho de máquina aqui, tá? Façam com cuidado, com calma, que dá tudo certo no final. Se você tá gostando desse vídeo, já pode dar o seu like, né? E compartilhar com as suas amigas, tá bom? E outra coisa, se você tiver interesse em aprender alguma peça, coloca aqui nos comentários que a gente prepara uma aula para você, tá bem? Então, esse canal aqui a gente vai fazer bolsa, a gente vai fazer trilho de mesa, até blocos para coxa a gente vai fazer, tá bom? E eu gostaria que vocês observassem a diferença, olha, gente, aqui quiltado com essas nervurinhas de um pé de máquina e aqui sem nada. Olha como fica diferente fora, que fica uma peça mais compactada, tá vendo? Ela fica mais durinha por causa das costuras, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz do outro lado. Eu aproveito a linha vermelha. Eu peguei um vermelho para usar todos os tons de vermelho. Então, todos os motivos que tem o fundo vermelho ou que tem algum desenho vermelho eu usei a mesma linha, tá? Aqui eu troco para amarelo, né? Que eu uso para essa amarela e esse aqui. E o azul, que também eu peguei um turquesa que serviu para os 3 tons de azul que eu tenho aqui, tá? Então eu vou fazer esse trabalho e depois eu vou. Pronto, pessoal. Agora nós terminamos então essa parte, tá prontinha. Eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta da peça e dei mais uma recortadinha para ficar bem reto, pra gente continuar então a nossa bolsa. Agora nós vamos preparar o bolso interno da bolsa. Como é que nós vamos fazer isso? Vocês viram que eu pedi um viés, né? Nós vamos fazer um viés com essa faixinha de 5 centímetros agora, né? Vamos fazer direito com direito, centralizar bem e costurar numa das laterais. Lembrando que o bolso tem 2 partes. Pronto. Vou abrir a costura. Tombar, né, na verdade. Bom, nós temos então uma lateral com esse viés. O que nós vamos fazer agora? Pegar a outra lateral, direito com direito, de novo, e costurar sobre a faixinha que nós acabamos de costurar. Centraliza direitinho. Vocês vão perceber que eu já estruturei essa parte com a entretela com cola, tá? Eu peguei uma entretela normal que você usa para fazer colarinho, essas coisas, e estruturei aqui esse lado porque eu não gosto de bolso muito mole e ajuda a dar uma estrutura para a peça também, tá? Então vamos lá. Feito essa primeira parte, eu vou colocar direito com direito novamente e vou passar outra costura aqui, centralizando direitinho, também um pé de máquina. Bom, feito isso, então, juntamos as 2 partes. O que nós vamos fazer? Nós vamos novamente virar, né, no avesso, e vamos costurar somente no fundo do bolso. Porque nós vamos fazer um tubo, vocês já vão ver, tá? O que aconteceu aqui? Nós fizemos um tubo, certo? Desviramos. Agora, nós vamos rebater esse viés aqui para ficar um acabamento bem bonitinho, tá? Então, centralizamos aqui a costura do fundo.
Como eu fiz um acabamento vermelho, que é uma bolsa mais alegre, colorida, né? Eu vou trocar a linha da máquina para rebater esse viés aqui. Então, eu assentei no ferro o nosso bolso, rebati a costura, fiz 2 costurinhas, tá? Uma mais perto aqui da divisa e uma mais para cima com meio pezinho de máquina, tá? Já risquei o bolso dos lados, porque esse bolso vai ter 3 partes, tá? E o forro também está marcado, né? O meio dele. E aqui eu subi 9 centímetros para colocar o bolso interno. Lembrando que esse bolso vai ser costurado na lateral, então por isso que não foi necessário fechar as laterais, tá? Porque ele já vai estar na lateral do forro, que vai coincidir certinho pela medida que eu passei para vocês, tá? Então agora eu vou passar uma costura aqui, fechando as laterais e também a divisão dos 2 lados e já voltamos com o bolso pronto. O bolso está pronto. Olha, vocês podem ver aqui que ele tá bem firmezinho, olha, ele tem as 2 costuras aqui, ficou com 3 partes. Uma coisa muito importante que eu não falei antes, eu troquei a cor aqui da linha e coloquei a cor do forro. Esses detalhes são importantes, gente, são pequenas coisas que aparecem muito na sua peça e pode depois até valorizar na hora de você vender, tá? Feito o bolso, então, nós vamos para o preparo do zíper. O zíper, eu já coloquei o cursor. Eu tirei do zíper 5 centímetros, por quê? Nós vamos fazer esse acabamento aqui, então eu vou colocar aqui, ó. Eu pego o zíper direito, coloco com o direito do pedacinho de terminal que eu tenho. Eu coloquei bem a mais, viu, gente? Por quê? Vocês vão entender porque na hora de costurar. Não vai ficar aquela coisa grosseira nas laterais do zíper. Eu pego um pedacinho e faço um recheinho, tá vendo? Eu faço assim, ó. Então, direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui na beirada, um pé de máquina, tá? Detalhe também, a cor da linha. Essa parte vai aparecer, então tem que ser uma cor de linha muito próxima do zíper, tá? E do tecidinho aqui, que eu escolhi um dos padrões que eu utilizei lá nas faixas, tá? Aqui é interessante colocar um alfinete para não escorregar. E vamos para a máquina para fazer essa costura. Devagar na hora de passar sobre o zíper, para não quebrar a agulha. Agora, eu vou desvirar os 2 tecidinhos e vamos passar novamente outra costura aqui. Zíper preso. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, agora nós vamos fazer as alças da bolsa, tá? Então, eu peguei aqui um pedaço de tecido, uma faixa de tecido de 10 centímetros por 60, tá? 2 pedaços se você tiver alça chique também, como você quiser, porque nós vamos encapar essa faixa aqui de algodão, tá? Peguei essa faixa, virei e passei uma costura de fora a fora, e agora eu vou desvirar para fazer um tubo, porque nós vamos encapar essa faixa. Aí eu volto e vou mostrar para vocês como ficou. Ó, fiz o tubo, já passei as 2 tiras de algodão por dentro, e uma coisa muito importante que vocês devem fazer. Antes de eu passar as costuras para quiltar, eu coloquei a costura da emenda da faixinha no meio, que vai ficar para baixo. Tá? E outra coisa importante, a cor da linha da máquina deve ser igual na parte de cima e também na bobina, tá? Então fica um trabalho mais bem feito. Depois que eu fiz isso, eu fui no ferro, passei bonitinho, coloquei no meio, como eu falei, a centralizada a costura, fui lá e fiz os pezinhos de máquina aqui, ó. Eu fiz 2 na lateral mais fininho e depois eu fiz mais 3 aqui no meio. E ficou assim a nossa alça. Alças prontas.
Vou pegar as duas partes da bolsa e vou aplicar então antes de colocar o forro. Uma coisa importante, se você tiver a sua etiqueta, nesse momento é hora de colocar, tá? Então eu coloquei eu centralizei as duas partes do corpo da peça, fiz um piquezinho e centralizei a minha etiqueta aqui a 9 centímetros para baixo, tá? As alças, a gente deve deixar um vão de 15 centímetros no meio, exatamente no meio. Então eu coloquei 7 centímetros e meio para um lado, 7 centímetros e meio para o outro. Vou posicionar as alças dessa forma, a partir dos 7 centímetros e meio, eu vou colocar para cá, vou alfinetar. Acertando direitinho. E fazer a mesma coisa com esse lado. E volto em seguida para a gente colocar o forro. Bom, as alças foram colocadas. Eu peguei metade da peça, marquei, como eu havia dito para vocês, para fazer as alças. Agora eu peguei o zíper, também fiz a marcação no meio, exatamente no meio, tá? E já vou passar uma costura aqui com o calcador de zíper. Eu prefiro, tem gente que prefere recuar a agulha ou avançar a agulha, mas eu prefiro o pé de zíper porque eu acho que ele fica mais fácil de deslizar, tá? Então eu vou passar uma costura aqui com o pé de zíper e depois em seguida eu vou passar a costura do forro. Gente, zíper é assim, muita calma, tá? Vai acertando, ó. Chega aqui, o meu cursor vai atrapalhar, então eu baixo a agulha, levanto o pezinho, passo o cursor para trás e continuo. Com calma. Eu sei que zíper é um tabu para muita gente, né? E é chatinho mesmo. Mas é uma questão de prática, certo? Aqui ficou um excesso daquele acabamento, mas eu deixo de propósito, pra gente refilar depois, tá? No final. Agora eu vou vir aqui com o forro e vou costurar novamente. Há quem prefira fazer junto, o zíper junto com o forro. Eu prefiro fazer separado, porque acho que tem uma visão melhor aqui da costura, pra ficar um trabalho mais perfeito. Cuidado na hora de colocar o forro, porque eu vou colocar ele girado, é direito com direito, o corpo da peça com o direito do bolso. Esse bolso é aquele que tem as divisões. O forro, aliás, que tem o bolso com as divisões. Então, eu vou colocar aqui, vou centralizar também. Vou fazer uma marcação aqui no meinho dele. Um piquezinho. Vou centralizar também com o meio do zíper, que já tem um piquezinho. Gente, fazendo isso não vai ter problema, tá? Se você centralizar direitinho o forro, não precisa ficar se preocupando depois. Pronto, eu já costurei o zíper, então, já desvirei e rebati a costura colocando a alça pra cima, tá? Aqui já fiz uma costura com uma linha, como eu falei pra vocês, uma linha azul da cor do zíper. Já voltei o meu pezinho pro pé de zíper. E agora eu vou colocar a segunda parte aqui. Prestem bem atenção. Ó, de novo, direito com direito. Centralizo direitinho aqui, ó, zíper com peça, meio com meio. Vou prender com presilhinhas e vou fazer uma costura com o pé de zíper aqui, tá? Pronto. Agora eu faço a mesma coisa com o forro. Já rebati, então, os dois lados do zíper e agora nós vamos fechar a peça. Como nós vamos fazer? Nós vamos separar corpo com corpo, forro com forro.
E vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando espaço no final, no fundo da bolsa, um bom espaço para a gente desvirar a peça. Eu vou costurar começando pelo forro, tá? E centralizando aqui, gente, é interessante vocês colocarem clipezinhos aqui, ó, para segurar bem, para não correr esse forro aqui, ficar o serviço bem feitinho, tá? Nessa hora que a gente vê a facilidade de costurar a parte do zíper, estão vendo? Olha, a parte da sobra, o terminal do zíper ficou a parte mais molinha e mais fácil da gente costurar. Deixei um espaço, eu faço um retrocesso onde eu vou parar e um retrocesso onde eu vou recomeçar. Já costuramos toda a volta da peça, agora vamos fazer as caixinhas de leite. Utilizando aqui 4 centímetros, tá? Lembrando que é a partir da costura. Então, eu tenho aqui já um molde para facilitar, então nós vamos riscar os 4 lados. E vamos recortar. Pronto. Agora nós vamos centralizar direitinho aqui os ângulos. Tomando cuidado, gente, para tombar uma costura para um lado e outra costura para o outro. E vamos passar a costurinha aqui. Tá? Vou fazer isso com os 4 cantos das caixinhas de leite e já volto para a gente desvirar a peça. Muito bem, pessoal, nós já costuramos os 4 cantos, então, da caixinha de leite, tá? Olha, vejam aqui, já estão costurados. E agora nós vamos desvirar a peça. Vamos fazer assim, ó. A gente faz um rolo para facilitar na hora de desvirar. Colocamos a mão aqui pelo vão que nós deixamos no forro. E com cuidado vamos desvirando devagar. Deu um pouquinho de trabalho, mas nós conseguimos. Bom, agora a gente confere se os cantinhos estão para fora, olha. Coloque os cantinhos para fora, né? Do forro. Tudo certo aqui, olha, tá bem alinhadinha a costura, as duas costuras. E agora vem a mágica, que é a parte de fora, que nós vamos puxar também, tá? E aí surge essa coisa linda de bolsa. Olha que espetáculo, gente. Linda, né? Agora, a gente vai empurrar os cantinhos do corpo da peça. Olha, vamos lá, ó. Empurra. Se precisar, já acertei os cantinhos de baixo. Vejam só, essa costura está perfeita, tá? Coincidindo aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. E eu quero mostrar para vocês também o detalhe da finalização do zíper. Olha que coisa mais bonita e bem feita. Para quem for vender, isso valoriza a peça, tá, gente? Ó, acabamento bem feitinho. Agora, para terminar, eu vou costurar o fundo da bolsa, que ficou aberto pra gente desvirar, eu vou costurar com pontinhos invisíveis aqui. Eu prefiro, que eu acho que fica um acabamento mais delicado, tá? E assim nós terminamos a nossa peça. Que riqueza que ficou, né, gente? Olha que linda. Perfeita. Né? Se você gostou, já deixa aí o seu like. E se você quiser dar sugestões de outras peças, você coloque aí também nos comentários, tá? Muito obrigada, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.